Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, habite ricamente em vossos corações. Eu sou o pastor Bartolomeu, quero compartilhar com você a minha devocional, que está hoje fundamentada no texto de Atos, capítulo 18, do verso 24 ao verso 28, e que tem como tema um exemplo a ser seguido. Então vamos fazer a leitura do texto que diz: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a palavra de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Irmãos e irmãs, eu vejo nesse texto aqui um exemplo a ser seguido. E que lições eu tiro desse texto sobre essa temática? A primeira lição que eu tiro é que Apolo era preparado para falar, unindo oratória com conhecimento. A gente vê isso claramente no verso 24, quando diz que ele era um judeu natural de Alexandria, e que era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, Apolo tinha aqui duas virtudes que proporcionavam esse estilo de pregação, esse estilo de anúncio da palavra de Deus, que era a virtude da eloquência, do discurso, da oratória, e era a virtude também do poder, né? Do dínamos, né? Ou seja, ele era poderoso na exposição da Escritura. Então, esse é o primeiro ensino que eu tiro com relação a um exemplo a ser seguido, é que nós também devemos buscar esse preparo unindo, né, unificando o preparo no discurso, ou seja, adquirindo bons métodos discursivos, mas também agregar a isso, principalmente, o conhecimento da Escritura. Segundo ensino que eu tiro nesse texto aqui, é que ele foi um aluno dedicado. Olha no verso 25, que diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Significa que ele teve professor ou professores. E me refiro a professores porque ele era judeu, então certamente aquele que o ensinou eram homens, ou era homem. Mas ele era instruído. Então, se ele era poderoso na Escritura e ele foi instruído, significa que ele foi um bom aluno. Ele era um aluno dedicado, era um aluno que observava, que prestava atenção e que investia tempo nessa sua capacitação. Então, por isso que ele se tornou um homem poderoso nas Escrituras e eloquente, porque ele era um aluno dedicado. A terceira lição que eu tiro aqui é que ele tinha avidez para pregar. Isso ainda está no verso 25, quando diz que ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, né? Ele tinha gana. Popularmente a gente costuma dizer, ele tinha sangue nos olhos, né? Ele era uma pessoa que queria pregar, que queria falar, né? Quando nós queremos fazer algo, nós normalmente nos dedicamos um pouco mais, né? Nós investimos mais da nossa vida, do nosso tempo, das nossas habilidades. Quando não temos a habilidade, investimos tempo e dedicação para adquirir aquelas habilidades, aquelas competências. Então ele era alguém que tinha avidez, né? Sangue nos olhos, né? Estava querendo fazer aquilo. A quarta lição que eu tiro aqui é que ele falava com foco. O verso 25 ainda diz
falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. E a gente vai perceber também que ele falava com precisão a respeito de Jesus, mesmo tendo um conhecimento limitado, né? Porque o final do verso 25 diz que ele conhecia apenas o batismo de João, o batismo de arrependimento. Então veja, ele não tinha um conhecimento amplo, certo? Ele tinha um conhecimento limitado, ele ia até o batismo de arrependimento. Mas no conhecimento que ele tinha foco. Ele não falava vagando, ele não falava de incertezas, ele não falava de um conhecimento não elaborado. Não, ele tinha foco, ele tinha uma mensagem, né? Às vezes a gente quer falar sobre tudo e termina não conhecendo sobre nada. Então, você tem que ser especialista, pelo menos na mensagem que você quer transmitir. Então, ele tinha precisão, ele tinha foco, ele sabia do início ao fim o script da sua mensagem. E o script da sua mensagem era Cristo. No entanto, ele não tinha conhecimento suficiente para ir até o batismo com o Espírito Santo. Então ele permanecia no batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. Mas ele tinha foco na sua pregação. Quinta lição que eu tiro aqui desse texto é que ele era destemido no falar. Verso 26 diz que ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Certamente, irmãos e irmãs, ele sabia já a esta altura do campeonato toda a perseguição empreendida pelos judeus à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, com toda certeza. Mas mesmo assim ele não tinha temor de falar em meio aos judeus. Ou seja, ele era destemido, ele falava ousadamente. Sexta lição, ele também sabia ouvir. Verso 26, Priscila e Áquila o viram pregando na sinagoga, tomaram ele, né, levaram ele e diz que eles passaram com mais exatidão a lhe expor o caminho de Deus. Se ele não fosse um bom ouvinte, ele não teria aprendido ainda mais sobre o caminho de Deus a partir de Priscila e Áquila. Então, ele era um bom ouvinte. Mesmo tendo um conhecimento acurado sobre o Antigo Testamento e o batismo de João Batista, ele se deixava ensinar. Ele era uma pessoa boa de audição. Sétima lição que eu tiro aqui, ele era disposto na obra do Senhor, verso 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Ele queria falar para mais pessoas, em mais lugares, ele tinha disposição para servir o Evangelho. Ele se entregou a este serviço e queria cumpri-lo de toda forma e em todos os lugares possíveis, irmãos. Havia disposição no coração desse homem para falar de Jesus. Oitava lição, ele era persuasivo e poderoso na pregação, verso 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus. E nós temos visto ao longo dessas reflexões em Atos como o povo judeu era um povo difícil de acreditar no Evangelho de Jesus, gente. É isso que nós temos visto. Todos os lugares que Paulo passou, judeus foram convertidos, mas também muitos se agregaram ao movimento de perseguição do apóstolo Paulo. Então ele era alguém persuasivo, que tinha o poder de convencimento e poderoso na pregação. Ele era um bom expositor da Escritura. E a nona e última lição que eu tiro desse texto é que ele era perito no ensino. Versículo 28, você vê que no final diz, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Precisão aqui, precisão. Ele conseguia cativar a mente do judeu e conduzi-la ao ponto central da mensagem do Evangelho, que é Jesus ser o Cristo, o Messias, o enviado de Deus.
Então, com muita habilidade, né, ele trazia, ele conseguia provar, demonstrar, esclarecer, iluminar essa verdade, né, tornar ela clara aos judeus, e isso promovia convencimento aos judeus. Irmãos, essas são as lições do texto sobre um exemplo a ser seguido a partir da vida de Apolo. Agora, que aplicações nós podemos fazer para a nossa vida? Essas são as lições que a gente tira da vida de Apolo. Que aplicações nós podemos fazer para a nossa vida? Primeira aplicação: devemos nos preparar diariamente, tanto no conhecimento como na capacidade de comunicar a Escritura. Então, é claro que algumas pessoas recebem da parte de Deus uma habilidade especial para o discurso, outras não. Mas o fato de ter ou não ter esta habilidade naturalmente não implica em não conseguir adquiri-la através de um conhecimento, de uma exposição ao conhecimento. Então, todos nós que somos cristãos e cristãs devemos procurar crescer na habilidade discursiva e assim unificar um bom discurso a um bom conhecimento da Escritura, que é outra coisa que nós precisamos nos dedicar, irmãos. Infelizmente é triste perceber o quanto nós professamos uma fé que não desejamos conhecer, ou o quanto nós nos acomodamos na superficialidade do nosso conhecimento da Escritura. Me parece que nós entendemos que o conhecimento teológico deve ser algo específico dos pastores, dos professores da palavra de Deus, e aí não nos dedicamos individualmente ao conhecimento. Vou dizer aqui uma coisa que eu já disse muito na igreja. Os cultos de ensino na igreja hoje, de uma forma generalizada, não são os cultos mais frequentados. Culto de instrução, a escola bíblica dominical, não são mais, irmãos. Não são, né? Infelizmente, até mesmo em tempos de live, as lives da escola bíblica e as lives do culto de doutrina não são as lives mais frequentadas. Isso é uma pena. Porque a gente aprende aqui com Apolo que nós devemos nos preparar todos os dias para pregar o evangelho, tanto no que diz respeito ao conhecimento, quanto no que diz respeito à capacidade, à habilidade, à competência de discursar. E a gente deveria se entregar a isso. Segunda aplicação é que devemos mergulhar no conhecimento da Bíblia, que está atrelada a essa primeira aplicação. Mergulhar, se ela é o fundamento da sua fé, ela tem que ser o fundamento da sua vida, do seu discurso, da sua fala, do seu pensamento. Então mergulhe no conhecimento da Escritura, irmão. Tempo de pandemia, você está em casa, home office ou não, ou talvez você esteja trabalhando. Enfim, mas busque um tempo para se dedicar diariamente a isso. Terceira aplicação: devemos amar a pregação, já que ela fala sobre nossa fé e salvação. Às vezes a gente passa horas e horas conversando sobre todos os assuntos, mas sequer falamos da palavra de Deus, irmãos. Ora, se ela nos salvou, se ela é a base da nossa fé, é dela que nós devemos falar em todo o tempo. Em toda a nossa conversa deve ter a palavra de Deus. Em toda. Quarta aplicação: devemos focar nossa pregação na cruz de Cristo. Também não é falar de qualquer coisa. É falar de Cristo, é falar do meio de salvação, não é falar sobre autoajuda, não é falar sobre uma mensagem de esperança no materialismo, no profissionalismo, na economia. Podemos falar sobre todas essas coisas, mas culminando na única e verdadeira esperança da humanidade, que é Cristo Jesus, morto e crucificado, morto e ressuscitado. Esse é o foco da nossa mensagem, é a cruz de Cristo. Quinto, devemos falar ousadamente a qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer situação, meus irmãos. Por isso que a gente precisa estar preparado para sempre ter a condição de trazer aquela situação ou aquela pessoa a Cristo, a cruz de Cristo.
Sexta aplicação: devemos ser bons alunos. Ou só seremos bons pregadores se primeiro formos bons alunos e alunas. Para você falar bem, você precisa aprender a ouvir bem. Sétima aplicação: devemos nos dispor a servir ao Senhor. É outra coisa em carência em nossos dias. Você faz uma viagem missionária, você empreende uma evangelização em um lugar, você percebe a falta de disposição da igreja para servir na pregação do evangelho. Você abre as redes sociais hoje, em tempo de pandemia, você vê a falta de disposição. É muita gente ávida a falar de política, de economia, de ciência. Nunca vi tanto cientista hoje. Tanto cientista. É falar de ciência, de remédio, de tratamento, de protocolo. Nada de mal falar sobre essas coisas, mas não vejo cristãos e cristãs tão ávidos para falar sobre a palavra de Jesus Cristo, para anunciar Jesus Cristo. Não vejo. Oitava aplicação: devemos buscar o poder do Espírito Santo para a pregação. Ou seja, a pregação tem que ser carregada de oração, de intercessão. A gente deve clamar ao Espírito Santo que nos dê a palavra, que nos dê o poder, que nos dê o convencimento, que nos dê uma condição de apresentar um texto bem preparado, bem elaborado. Então, pregar sem a carga, sem o peso da intercessão, da oração, meus irmãos, também não é algo eficaz. Então, a gente tem que pregar debaixo de oração. E última aplicação: devemos nos especializar na palavra de Deus. A gente não deve ser superficial na Escritura, irmãos. Lembremos que Paulo diz a Timóteo que o obreiro aprovado é aquele que não tem vergonha da palavra de Deus e sabe manejar. Então a gente deve ser especialista. Antes de ser especialista numa profissão, num curso, numa carreira, você tem que ser especialista na carreira celestial. Servir ao Senhor com todas as suas habilidades. Então eu espero que essa devocional possa lhe encorajar a, olhando para a vida de Apolo, também almejar todas essas virtudes que ele tinha no seu serviço ao Senhor. E que Deus te abençoe nessa manhã, nesse dia, e que a graça dele habite em vossos corações.